está acompanhando aqui, a ideia é a gente tentar montar esse grupo que vai se reunir em torno do KSR, que é uma sala de compartilhamento de conhecimento em português, que o Cassiano quis botar um nome em inglês e a gente simplesmente acatou. E a ideia é que a gente justamente faça isso, que a gente troque um pouco mais de conhecimento. Existe uma necessidade, assim, de trocar informação com os colegas, às vezes, em alguns temas que a gente não tem oportunidade por causa toda essa função do online, né? Eu, pelo menos, eu sinto essa diferença, porque quando eu estava indo na Unicinos, tu tem algum problema no trabalho, às vezes tu quer resolver, tu fala com um colega, tu pega uma informação e tu resolve isso muito facilmente. E com essa função toda, às vezes tu acaba tendo que chamar o cara por mensagem, nunca é a mesma coisa. Então a ideia é ter esse ambiente aqui, onde a gente possa compartilhar mesmo, né? Quem tiver alguma dica, uma informação, ou talvez até um problema, né? Que tu possa compartilhar um problema que tu tem, olha, tô com tal problema, não sei como resolver. Então, expor, né? Expor isso para que talvez as outras pessoas possam te ajudar, porque sempre tem alguém que já passou por alguma coisa parecida. Eu pego como exemplo sempre a questão do desconto do Sengi. Toda vez que a gente fala do desconto do Sengi no grupo da elétrica, sempre tem alguém que diz, nossa, eu não sabia que tinha esse desconto. Então, parece uma coisa, às vezes, simples, mas como está no nosso dia a dia, a gente acaba não imaginando quão é relevante isso para alguém que não sabe dessas outras coisas, né? A respeito do KSR, então, nós montamos essa agenda de atividades. Quem quiser acompanhar essa agenda de atividades, deixa eu acessar aqui. A gente botou toda essa agenda no DAI, então a gente começa hoje falando sobre resolução de problemas com Python, e a gente vai ter, na semana que vem, o Cassiano falando sobre dicas de desenvolvimento, né, de código limpo em C. Tem bastante dica boa, porque eu mesmo já essa semana já peguei uma série de dicas boas. A Márcia vai falar na próxima semana sobre processamento de imagem, o Gabriel vai falar sobre layout de fabricação, o Vinícius sobre VHDL, e na quinta-feira do dia 13 de setembro a gente já tem agendado com o professor Vinícius Zubert, que ele quer falar sobre... Puxa, agora me esqueci o que ele quer falar, mas ele queria falar alguma coisa relacionada à engenharia de energia. Então, a Paula está acertando com ele os detalhes, mas a princípio já vai entrar na sequência aí essa outra atividade. Todo o nosso repositório, todas as informações que a gente for compartilhar ou que a gente for colocar aqui, dá para acessar no GitLab. Então, o GitLab é um repositório que a gente está utilizando... Opa! É um repositório que a gente está utilizando para colocar todas essas informações. Então, tanto a apresentação de hoje, né, que na verdade não tem muita coisa, mas sim os repositórios que eu vou utilizar aqui, que eu deixei pronto para resolver algumas tarefas. Então, seguindo para o KSR, sou um trem. Qual que é a ideia? A ideia eu preciso resolver uma série de problemas durante o dia a dia, durante o trabalho, enfim, na escola. E para a maioria desses problemas, eu tenho conseguido resolver com Python. Então, eu não é como eu tinha falado antes no grupo, isso não é uma aula de Python, não vou ensinar nada de Python, mas eu tenho uma série de coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, ou pelo menos mostrar o caminho de como utiliza tais ferramentas, porque às vezes a gente fica com a ideia na cabeça, eu não inicio na linguagem porque eu acho que é muito complicado essa coisa de API ou acessar a ferramenta, então acaba sendo o primeiro bloqueio acho que eu não vou conseguir. Então eu queria mostrar para vocês que é simples de conseguir, não é nada complicado e as ferramentas são bem básicas de se utilizar. Para quem quiser, eu deixei um vídeo aqui no cantinho, vai estar na apresentação, é só baixar a apresentação e acessar, mas eu botei uma sequência de 3 vídeos para utilizar algumas ferramentas de engenharia, principalmente a ferramenta de controle, né, para poder utilizar o Python. Como eu falei, é sempre resolver problemas. Para mim, pelo menos para aprender, sempre foi uma coisa de ter alguma coisa para resolver. Então, é muito difícil tu pegar, por exemplo, a Bíblia do Python lá, ler ela inteira e depois sair programando. Porque tu tem que ter alguma coisa para resolver. Mesmo que tu pegue a Bíblia a Bíblia do Python, que eu quero dizer, o livro aquele grande, tu vai ter no meio do livro uma série de exercícios e problemas para tu poder estimular essa tentativa de resolver. Eu quero dizer para vocês que eu não peguei Bíblia nenhuma, eu simplesmente peguei, tem um problema para resolver, como faz tal coisa em Python? E aí tu vai achando APIs que resolvem tais coisas, tem grupos que se dispõem a ajudar, né, grupos específicos de Python, tem o PyCharm,
que está no Telegram, que é muito bom, fica a dica aí também, para quem quiser entrar nesse grupo. E esses problemas em si, ou está no Stack Overflow, como sempre, a gente tem muita coisa do que a gente faz, está tudo no Stack Overflow, alguém que já teve a dúvida e já teve a solução lá, ou tu vai encontrar realmente a própria biblioteca comentada de como resolver tal problema. Então eu acho que isso vai um pouco longe, tá? A gente já está em 6 minutos, eu estou controlando o tempo aqui para não me passar muito, não ficar muito grande isso, mas eu queria ser alguém que tiver de alguma dessas, todas essas possibilidades de problemas aqui para resolver. Se alguém quiser ver um agora, eu posso começar por ele. Ou posso seguir na minha sequência aqui. Alguém tem algum tema preferencial que queira puxar primeiro? Isso é uma sala, vocês podem interagir e falar o que vocês quiserem. Não? Posso seguir então? Beleza. Então, Só um fala. pouquinho, Tá lendo. estamos lendo aqui. Tá bom. Existem muito mais coisas que eu trabalhei em Python, tanto para a escola, tanto para o trabalho mesmo. Não botei tudo aqui porque senão aí o Vinícius ia ficar até a semana que vem lendo tudo que teria para ver. Eu acho que Eu pode falar. já terminei de ler aqui. Já terminou de ler. Show, perfeito. Alguma Show Vinícius de que tu bola. queira comentar? Eu acho que o Cassiano estava querendo manipular a tabela muito grande ali e eu tenho interesse de ver como é que é mover o mouse e fazer gráfico de bode. Não, eu sei que tem no Python, tem aquela biblioteca lá que é Python científica, né? Sim, Mas sim, SciPy, exatamente, exatamente. Beleza, então vamos já pela primeira, então, que é a do manipular a planilha muito grande. E aí eu vou expor o meu problema. O problema que eu tive que eu cheguei a ter que manipular uma planilha muito grande, obviamente, planilhas é uma coisa muito útil, né? Então eventualmente, tu tem que fazer algum trabalho, tu vai lá e tu bota os teus dados todos na planilha e tu acaba indo para calcular alguma coisa a partir da planilha. Fica muito prático de fazer isso no Excel, né? Quando tu está utilizando. Mas eventualmente, o Excel não vai conseguir abrir a planilha, por incrível que pareça. Numa disciplina que eu fiz de semicondutores, eu precisava abrir uma planilha muito grande de dados. A planilha era tão grande que o Excel não abria. Era uma planilha de dados do governo a respeito de importação e exportação de produtos. Então eu pegava lá de cada período, a planilha de 1997 até 2020, se não me engano, era 4 GB. Mas se eu pegasse, por exemplo, só o período de 2019, a planilha, eu estou com ela baixada aqui, ela tem 124 mega. Isso não é um arquivo muito grande em termos de computador, né? É um arquivo que é relativamente pequeno, não é um arquivo realmente muito pesado. Mas para o Excel, ele não consegue abrir. Tu vai conseguir carregar somente parte dela. Eu não sei exatamente quantas linhas é a definição do Excel, mas vê que ele demora até para carregar o arquivo. Mas o Excel ele tem uma limitação de linhas ali. Então deixa eu pegar e abrir esse cara aqui. O que eu vou fazer? O arquivo não foi carregado, não foi completamente carregado. Então eu tenho minha planilha aqui. Isso aqui são os dados de importação, onde eu tenho o número da NCM e eu tenho o valor que foi calculado dessa NCM. Se analisar a planilha, ela vai dentro do Excel, ela vai até o número, a linha 1.048.000, tá? Agora, se a gente pegar e abrir essa planilha, tem alguém aguardando o lobby, tá. Eu vou abrir ela fico cuidando ali o lobby, tá? tá bom. Eu vou abrir aqui. Opa, aqui. Deixa eu puxar isso mais para cá. Planilhas. Se eu abrir ela aqui dentro do Notepad, ela vai abrir tudo, né? Mas eu não vou conseguir fazer conta nenhuma. Então, aqui mostra que a planilha tem quase 2 milhões de linhas, 1.900.000 linhas. E isso não deveria ser muita coisa, mas aparentemente parece mais pesado do que realmente é. Então, qual que é a ideia? Deixa eu só mostrar aqui como é que fica tudo no repositório, tá? Para quem não trabalhou com repositório ainda, a gente criou esse repositório que é o KSR Unicinos. Dentro desse repositório tem uma série de outros mini repositórios que a gente vai criando e colocando. Nós estamos identificando o 01 para esse primeiro evento de Python que a gente está fazendo aqui, que é o do primeiro
o primeiro KSR. Se eu abrir aqui o Python LaTeX, ele vai abrir tudo que tem dentro desse repositório. Então, tem alguns arquivos aqui. Se a pessoa que fez o repositório é uma caridosa, ela descreveu dentro do readme.md tudo o que tá sendo feito nesse repositório. Então, aqui eu estou dizendo, opa, esse aqui não é o que eu queria, de planilhas, né? De planilhas. Se a pessoa descreveu, então está tudo descrito aqui no readme.md, que é esse arquivo aqui, tudo que tem dentro desse repositório. Então, é o que eu estou dizendo, foi feito precisava abrir um arquivo muito grande, precisava buscar uma NCM, que era 8504, que é um código fiscal do governo, e essa NCM ela se refere a transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos, retificadores, bobinas, reatância, enfim, só detalhes sobre o problema, né? E aqui está o meu arquivo main.py, que é o arquivo que eu criei para resolver esse problema. Então, o que esse arquivo faz? Esse arquivo importa a biblioteca CSV, que é uma biblioteca nativa já do Python. Ele também importa a biblioteca Time, que eu uso para fazer alguns cálculos de tempo. No início do arquivo, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer qual que vai ser o nome do arquivo que a gente vai abrir. Eu estou criando uma variável e jogando para dentro dela o nome do arquivo. Estou dizendo qual vai ser a NCM que eu quero procurar. E estou criando uma variável para a gente armazenar o valor total que eu vou calcular. Então, aqui começa a definição de uma função em Python. Essa é uma função descrita que eu estou utilizando só para fazer a busca lá dentro da planilha. E aqui eu inicio marcando o tempo. Depois eu vou mostrar o porquê dessa marcação de tempo é importante para a gente fazer esses cálculos. E aqui eu estou abrindo, efetivamente, o que precisa para abrir a planilha é esse cara aqui. Ó. Eu vou fazer um if open com o nome do arquivo, vou dizer que ele é um modo de leitura e vou chamar ele de f. E aí o que eu vou fazer? Eu vou jogar dentro do reader o meu CSV reader e aí eu vou passar um parâmetro aqui de como que eu quero abrir esse arquivo. Aqui eu digo o arquivo que eu quero abrir, que é o f, que é esse mesmo f aqui, e a minha delimitação, que no caso é ponto e vírgula. Aqui já começa o primeiro problema. CSV, para quem conhece, é Comma Separate Values. Então, é arquivos separados por vírgula. Só que, como esse é um arquivo gerado pelo governo brasileiro, e aqui se usa o Excel em português, ou não sei se eles usam o Excel ou se eles usam alguma outra distribuição, mas utilizar vírgula para separar tabela de valores é um problema no Brasil, porque a gente usa vírgula para marcar casa decimal. Então, a convenção que se usa aqui no Brasil é utilizar ponto e vírgula. Mas pode ser que venha um arquivo que tu queira tratar que seja com vírgula. Então, aqui já fica a primeira recomendação. Eu vou acessar aqui agora no meu local, aqui já que eu estou no meu arquivo, mas é o mesmo arquivo que está aqui, tá? Então, aqui já começa a história. Então, eu estou acessando essa minha planilha, né, esse meu arquivo CSV, eu estou jogando para dentro desse cara. E eu vou percorrer todo esse arquivo através de um loop for. Então, eu vou fazer um for e vou ler linha por linha. Ó. Para a linha no arquivo em header, né? Então, para cada linha no header, eu vou executar isso daqui, que é um incremento. Eu vou incrementar dentro de total o que retornar dessa função checkValue, que é a função que vai checar se a minha NCM bateu lá com a minha tabela. Então, a ideia é o quê? Eu vou verificar se a coluna da MCM inicia com 8504, se começar com 8504, eu vou incrementar esse valor. Então, basicamente é isso. Mas, claro, cada caso é um caso. Dependendo da função que for utilizar, faz alguma coisa diferente. Depois que ele fazer tudo isso, eu vou armazenar o tempo final, né? Então, aqui eu pego o tempo atual e jogo dentro de início. Quando eu finalizo isso daqui, eu pego o tempo atual e jogo dentro de fim. E imprimo o tempo, né? Eu imprimo meu delta lá, né? Que é o fim menos o início, em segundos. E imprimo também o valor total, ó, que é a minha variável que estava armazenando aqueles valores lá. Então, aqui eu vou puxar um terminalzinho aqui e vou simplesmente digitar main.py e vou executar. Repara que para abrir esse arquivo não é uma coisa simples, é um arquivo relativamente grande. Então, ele demora algum tempo para fazer esse cálculo. Vocês lembram que eu falei a questão do tempo lá, né, que eu marquei o início e fim, e aqui ele demorou 7 segundos para processar isso daqui. Talvez porque eu esteja gravando. Hoje de tarde, quando eu estava fazendo um teste, ele demorou 5 segundos para ler toda aquela planilha, calcular todos os valores, ó,
e ainda imprimir a quantidade de linhas que eu digo, aqui ó, estou imprimindo a quantidade de linhas que ele encontrou na minha planilha. Então, só para fazer uma conferência, né? Então, ele encontrou lá, ele leu realmente todas as linhas da planilha e exibiu o valor. Então, nada muito mais complicado. Para esse caso, não precisa fazer instalação de nenhuma ferramenta. Já vem, o CSV já é nativo do Python, Time é nativo do Python, e tu pode fazer essa leitura se for CSV. Ah, mas, por exemplo, eu vou usar Excel. Bom, tem uma ferramenta que é para fazer leitura de Excel. Tudo que a gente tem que fazer é fazer uma busca no... Eu não uso o Google, mas fazer uma busca por Excel, Python. Nada mais que isso é necessário para a gente poder fazer a leitura de Excel. A gente vai pegar lá e vai abrir e vai ver que não é nada muito complicado. As informações, ó, usa a biblioteca OpenXL, OpenPyXL. Então, é só instalar essa biblioteca que passa a utilizar, e as ferramentas, a forma de abrir os arquivos, ela é basicamente a mesma coisa, tá? Não muda não tem muita grande variação. O Vinícius tinha comentado que eu tinha de CSV, então a princípio seria isso. Já está feita a leitura ali. E vamos para a próxima. O Vinícius tinha falado sobre mover o mouse com o Python. Eu acho que vou ter que fazer alguma coisa aqui a respeito da minha tela. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. Não, eu acho que vai dar tudo certo. Então eu vou abrir aqui o repositório de novo. Vou no meu mouse. Eu estava na dúvida se eu subi todos os arquivos, mas acho que eu subi sim. Eu estou deixando sempre dentro de um arquivo main.py para poder fazer essas coisas. Então, o que é? No README aqui a gente tem a explicação. Esse exemplo serve para poder mostrar a utilização de mover o mouse do PC, né? Então, eu vou instalar essa biblioteca, pip install PyAutoGui, e aí a documentação dessa biblioteca está aqui, né? Então, aqui está tudo bem descrito, é um GitHub, ele não usa Git, ele usa um GitHub, mas ele descreve tudo como faz para utilizar. Então, cada comando, cada clique, cada movimentação a partir dessa biblioteca PyAutoGui. Está tudo muito bem explicado e muito bem documentado. Nesse trabalho, aí que eu vou compartilhar, a parte talvez pode ser mais interessante. Na disciplina de DSP, a gente desenvolveu um mouse controlado a partir de uma cor. Então, a gente pega lá uma bolinha de uma cor e movimenta ela para um lado e para o outro, apontando para uma webcam, e o mouse move a partir dessa bolinha. A gente muda a cor da bolinha, pode ser virando uma peça de uma cor para outra, e ela faz um clique. Então, todo esse código, a descrição desse código, está nesse repositório aqui, que está... Deixa eu só mostrar onde é que eu cliquei. Então, aqui o controle de mouse está no meu repositório particular. Mas ele está aberto para quem quiser acessar, como fazer lá e tudo mais. Esse do mouse em si, eu já vou abrir ele aqui. Cadê o mouse? Opa. Mouse. Deixa eu fechar esses caras aqui. Então, olha como fica uma coisa simples. Basicamente, tu importa a biblioteca, e eu já importei a PyAutoGui como mouse, e aqui, dentro dessa função, dentro dessa biblioteca, eu tenho a possibilidade de pegar o tamanho da minha tela e imprimir o tamanho da minha tela, né? Obviamente, para mim saber que resolução que eu estou trabalhando. E aí, a função mouse move to, basicamente ele vai pegar o mouse e vai mover para a posição onde a gente quer. Eu estou pegando a minha tela e dividindo por dois. Então, a ideia desse algoritmo é só pegar o mouse e mover para o centro da tela. Então, se eu executar esse cara aqui, eu uso ambientes virtuais, tá? Então, para quem utiliza muitas bibliotecas, pode ser que seja uma dica interessante. Então, vou deixar o mouse aqui mais ou menos no canto e vou digitar main.py. Agora tem uma sacanagem. Vou ter que fazer uma coisa diferente aqui, porque o meu mouse está em duas telas, e a minha tela central é a tela do outro computador. Deixa eu ver como é que eu faço para fazer isso daqui funcionar direito. Configuração de exibição. Monitor 1. Tornar esse monitor principal. Beleza. Fechou. Agora, vamos aqui. Tá, vamos de novo. Vou pegar o script aqui. Estou com o mouse nessa posição, só para provar que funciona, pelo menos, né? Vou executar o script. Percebe que o mouse
ele veio parar aqui na parte central. É exatamente o que deveria acontecer, né? Então, ele leu que a minha resolução antes era 1920 por 1080, que é a minha TV paralela, e a resolução desse monitor atual agora é 1360 por 768. Ele pegou, dividiu por 2, né, a posição, e largou o mouse no meio da tela. De qualquer lugar que eu tiver, ele vai fazer esse movimento, simplesmente mover para a parte central. Vocês conseguiram ver isso daí? O mouse, não sei se aparece bem aí no modelo de apresentação ou não. Apareceu, Vinícius? Estou falando sozinho, será? Sim, Deu pra apareceu. ver. Ah, não, tá. Deu pra ver. Então, só para mostrar que as outras tarefas todas que tem nessa biblioteca do PyAutoGui, pode fazer outras coisas que tu precisa. Então, eu quero escrever, quero, inclusive texto, né? Usar o teclado, usar o mouse, pegar a configuração da tela, pegar a posição atual do cursor, uma série de ferramentas que tem, que foi desenvolvida, tudo desde que eu instale a biblioteca, utilizando sempre o mesmo comando. Pip install PyAutoGui. Aí, quem quiser ver como é que faz a instalação de ferramenta, pode dar uma olhada naquele vídeo lá que tem que eu botei ali na apresentação, vai ter uma ideia de como faz isso. Eu acho que tem uma legal aqui que a gente pode ver, que é a do gráficos de Bode, que o Cassiano estava comentando, e eu acho que aqui já fica uma ressalva para uma coisa interessante do Python, e aí uma ferramenta nova, não nova, mas já tem alguns anos que eles liberaram, mas que facilita muito para quem está principalmente começando. Então, vamos lá. Vou para KSR e vou para gráficos de Bode. Bode. Não necessariamente a gente precisa, e aí tem uma série de ferramentas online que ajudam a gente a compilar o Python, tá? Eu costumo utilizar esse compilador aqui, que é o Online GDB, e aqui tu tem uma série de ferramentas, de linguagens de programação que tu pode usar para escrever algum projeto em Python, ou escrever alguma outra ferramenta, um outro teste que tu queira fazer, e tu simplesmente digita aqui e ele já está tudo instalado, já está tudo pronto, tu só acessa online mesmo, tem compilador C, tem compilador para tudo quanto é linguagem. Eu costumo utilizar esse aqui, ele tem um terminalzinho aqui embaixo, imprimiu o teste lá, tudo certinho. Mas tem uma ferramenta muito boa do Google, que é o Google Colab. Esse Google Colab, o que que ele é? Basicamente, dentro do Google Drive de todo mundo, tem lá, tu pode instalar... agora eu vou abrir meu e-mail aqui, sacanagem, né? Ninguém olha ele, todo mundo vira pro lado. Dentro do Colab, eu posso ter, por exemplo, dentro do Google Drive, eu tenho uma ferramenta chamada Google Collaboratory. Então, o que que é esse Google Collaboratory? É um tipo de notebook com Python instalado, tipo um Jupyter Notebook, que te permite tu armazenar uma série de scripts e rodar dentro do Google Drive mesmo. Então, eu já abri aquele link que está aqui embaixo, quem quiser acessar pode acessar, eu deixei compartilhado para leitura, mas vocês podem salvar no repositório de vocês mesmo e executar esse repositório. O que que ele faz? Ó, eu vou executar blocos por blocos do meu script Python. Então, eu descrevo aqui, né, de uma forma bem visual, eu posso botar imagens, posso botar uma série de coisas aqui no meio e vou só rodando. Então, para quem está fazendo alguma apresentação, ou fazendo algum trabalho mesmo que tenha que mostrar, tu pode ter tudo aqui, toda a parte do texto do trabalho, figuras do trabalho, e aí tu pode, e a pessoa tem a possibilidade de rodar essa aplicação em Python durante a análise do trabalho. Então, fica uma coisa muito prática, assim, de tu ver, né? Ó, ele rodou aqui e ele criou um computador virtual lá com esses dados de RAM. Então, ele tem 12 GB de RAM e está usando 0,8 de GB e um disco de 170 GB, que eu estou usando só 30 GB desse disco, que provavelmente deve ser do meu Google Drive. Não sei porque ele está usando tanto disco para fazer isso, para abrir só essa biblioteca. Essa biblioteca que eu estou usando é a biblioteca SciPy. Também estou usando a biblioteca NumPy e a biblioteca Matplotlib. Então eu já rodei essa primeira parte e vou dar um play na segunda parte. Quando eu der um play nisso daqui, vai executar exatamente esse bloco. Então, olha só. Aqui está o resto do código. Ele já executou e está mostrando aqui, ó.
A primeira coisa que eu fiz é criei lá minhas variáveis, meu K e o meu ômega, né, o meu ganho, e imprimi de uma forma bem grotesca aqui, tá? Só imprimir na forma como tem que montar. E montei o meu sistema da minha função de transferência, com a função signal LTI. Peguei o sinal de Bode e armazenei nessas variáveis, e ele já fez tudo o que precisava fazer, já está com tudo aqui, tudo certinho. A segunda parte é exatamente plotar o gráfico. Então eu vou dar um play aqui no plot do gráfico, e dá, ó, plotou o gráfico de magnitude para aquela planta lá que é de 40, com ganho de 40, né? E na frequência de 40. Então, ó lá, tá dando meus 3 dB de queda lá, né? Em 40. Aqui 40 rádios por segundo, né? Ó, 2, 3, 4. Exatamente bem aqui. Tava meus 3 dB de queda, bem certinho como tem que ser. E posso imprimir também o gráfico de fase. Mesma coisa. Vai rodar todo esse script aqui e vai rodar. Vai rodar? Gameplay? Ah, plot show. Ou não rodei? Agora fiquei na dúvida. Acho que tu não rodou de cima, isso. Ah, não rodei. Então, ó, eu rodou e agora tá lá o meu gráfico de fase. O plot show não precisa, ele é mais para quando tu vai usar local. Esse mesmo script, exatamente esse mesmo script aqui, eu tenho ele local. Olha como é que ele se comporta quando eu trabalho com ele localmente. Então eu vou lá, vou pegar aqui o Bode, vou fechar aqui, vou abrir o meu Signal Bode. Vou abrir aqui o meu terminal, Signal Bode. Ah, sim, claro. Eu uso a biblioteca SciPy e a biblioteca SciPy está instalada dentro do meu ambiente virtual que eu criei só para esse projeto. Então ele exibiu a mesma coisa de lá, ó. Aqui o meu gráfico, claro, aqui eu tenho um pouco mais de liberdade, eu posso mover o gráfico, né, diferente do que eu teria lá, eu posso dar zoom no gráfico para observar exatamente o ponto onde acontecem as coisas. A mesma coisa aqui, né? Posso lá dar o zoom para ver, esse ponto aqui está exatamente em tal lugar. Posso salvar essa imagem aqui, né? Salvar no PNG, salvar no formato que for necessário. E é o mesmo script que está lá inclusive exibe o mesmo resultado aqui da função de transferência, né? O mesmo script que está lá no Colaboratory. Então é uma ferramenta que facilita, né, usar o Colaboratory para isso, exatamente por causa que tu tem essa forma um pouco mais visual, né, de como que fica o trabalho, tu bota outras informações do trabalho e tu pode estar rodando os scripts diretamente daqui. E não precisa instalar nada, né? Isso eu acho que já corta meio caminho aí de quem vai estar trabalhando com alguma API, algum teste. Eu tenho uma dúvida. Fala. Tu sabe se esses Collaborate, eles ocupam espaço do Drive? Eu acho que não, porque eu não tenho 30 GB no Drive. Eu não sei de onde é que é aquele 30 GB que ele criou ali. Não sei porque ele fez aquilo ali. Mas o que eu sei é que se tu tem algum algoritmo de inteligência artificial que tu queira rodar, utilizar o servidor deles pode ser melhor porque ele vai ser mais rápido na execução dele. Porque é um computador que está no servidor do Google, não é um computador, um Celeron que tem aqui na minha casa aqui que está rodando essas coisas todas. É um computador bem mais porrada, né? Então tu tem a possibilidade de ter. Inclusive, acho que até tem um exemplo aqui de. Deixa eu ver se eu mostro um exemplo aqui desses algoritmos aí de inteligência. Eu acho que eu tenho um de câncer aqui. Tem um que detecta. Ah, caraca, eu odeio essas coisas desgraçadas. Vou abrir com o Colaboratory. Ele vai carregar da mesma forma. Aqui é um trabalho sobre câncer de mama, né? Não foi eu que fiz esse trabalho eu peguei de exemplo deles lá. Então ele vai importar desse dataset, ele vai importar o dataset de câncer, né? Vai carregar para dentro da variável câncer, vai imprimir o parte do dataset, ou dados do dataset, ó, informações relevantes que tem sobre esse dataset. E aqui o autor quis botar algumas imagens, ó, é possível botar imagens lá dentro, não é a imagem necessariamente gerada, é a imagem que ele quis botar. Inclusive o texto, né? O texto explicativo fica talvez um pouco mais organizado, com título, fica talvez mais fácil de quem vai estar lendo o trabalho, entendendo o código ver. Aqui ele está imprimindo o array daquele dado lá, e aqui ele já vai fazer mesmo a função
que vai rodar todos os dados. Ó. Então, aqui ele está gerando todos os... criando... Eu não sei, acho que isso aqui é um algoritmo rede neural, acho. Mas, enfim, quem for fazer cadeira de inteligência artificial pode usar essas ferramentas do colaboratório para fazer isso daí. Então, ele montou aqui o gráfico que vai ser analisado pelo aprendizado de máquina, né? Machine Learning. Ó, montou lá o que é maligno, o que é benigno, e vai dar o resultado aqui dele já. Zero, deve ser provavelmente 96% de predição. Vai montar a matriz de dados e o resultado final. Olha lá. Eu não sei interpretar exatamente esses resultados, tem que ser alguém da área que entende de câncer, de área de oncologia, para poder entender o que isso quer dizer, talvez. Mas é interessante que tu tenha essa ferramenta aqui para tu rodar essas coisas que pode ser que fique pesado de rodar no teu computador. Eu não sei quanto tempo demoraria isso aqui para rodar no meu computador, mas eu acredito que não deva ser muito rápido, não. E olha em quanto tempo a gente rodou todo o algoritmo, abriu o dataset, fez ele fazer o aprendizado e rodar. Isso, eventualmente, inclusive na atividade de inteligência artificial que a gente faz em aula, a gente usa R, a linguagem R, não é Python. Não sei se tem que ser R, pode ser que tu possa decidir, deliberar para utilizar outra ferramenta. Mas o fato de tu ganhar tempo aqui, utilizando o servidor do Google para calcular para ti, é o que faz a grande diferença na hora de entregar o trabalho. De repente tu vai estar lá apavorado tentando terminar o trabalho, e aí vai ver e bota para rodar e demora 4 horas para resolver a ler um dataset. Eu não sei se é o caso desse aqui, tá? Mas eu sei que na disciplina eu tive um problema bem grande da gente demorar muito tempo para algumas coisas que eu quero fazer um teste aqui, vou testar esse genoma diferente aqui. Aí tu vai para testar uma coisa diferente, demora um tempo para dedéu, entendeu? Então, isso pode ser um tempo muito útil que tu acaba economizando por rodar dentro do servidor deles e ser uma máquina porrada para rodar isso daí, né? É isso, Cassiano? Cara, show de bola. Eu não conhecia esse recurso do Google. É muito útil, então vale bastante a pena. O que eu tenho de interessante? Eu acho que esse aqui eu fiz um trabalho nesse semestre sobre equações em LaTeX. Para quem utiliza... Alguém quer pensar algum tema daqui? A gente já estourou o tempo, na verdade. Eu vou estender alguns minutinhos a mais aí, porque eu acho que se quem quiser ficar aí, que fique. Mas já é 7 horas. Alguém quer pensar algum outro tema desses aqui? Eu gosto da API do Google aí, é algo que dá para fazer bastante coisa. Beleza. Então, esse negócio da API do Google é uma coisa que eu... Alguém falou do LaTeX também ali no chat. Tá, eu vou passar então aqui, já que tu falou antes. Vamos ver quem falou antes. Vamos ver quantos minutos a pessoa falou. Foi o Zedequias Machado falou antes de mim. Tá, 19h33. Foi junto contigo. Acho que eu vou na tua primeiro, porque tu falou no chat ao vivo. Então, assim, ó, usar uma API do Google. Parece que eu, pelo menos, eu tinha um receio muito grande de usar essas APIs, porque eu imaginava que deveria ser uma coisa muito complicada. Mas, cara, tá, não é simples, mas não é muito complicado, tá? Eu tive alguns problemas para entender um pouco do funcionamento dela. Essa API em si, ela não é muito documentada, mas com uma pouca informação que deu para tirar dali, já foi possível fazer uma série de coisas. Então, para quem sabe, para quem está no grupo de elétrica, principalmente, sabe que a gente faz relatórios de quem compartilha informações com os coleguinhas. Então, quem é o que compartilha mais informações com coleguinhas, ganha um prêmio que é uma cerveja no churrasco que a gente faz na elétrica. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa conectar no Google Drive e obter algumas informações de lá. Só que o Google Drive, ele não é necessariamente fácil de tu coletar dados dele. Vou ter que acessar meu e-mail de novo aqui, poxa. Eu não vou abrir meu e-mail de novo. Drive.google.com. Se tu acessar o drive.google.com... eu não vou acessar aqui. Mas, enfim. Tu pode obter o relatório lá, ele dá numa das abas... Eu vou mostrar aqui. Azar. G-Drive. E-mail, coisas da empresa aqui. Não é pra nem ficar me espiando aí, puxa vida. Dentro do relatório do Google, ele mostra aqui as últimas atividades que tu fez no teu Google Drive. Então, que tu editou, que tu mudou. Aqui está mostrando, ó, a Márcia fez uma edição no arquivo. O meu colega de trabalho que fez, a gente compartilha o Google Drive, ele fez algumas coisas relacionadas ao trabalho.
Então, todas essas atividades, elas ficam salvas aqui. Mas como que tu acessa isso daqui? Como que tu pega isso daqui? Eles não disponibilizam de uma maneira muito prática. Não tem um botão de download das atividades do Google Drive. Então, a gente tem que catar essas informações, e a maneira como eu fiz para catar essas informações, deixa eu ver se ela está toda documentada lá, foi através dessa API aqui, utilizando essa API do Google Drive. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, que eu entrei no arquivo errado. Arquivo sempre, eu tento usar sempre main.py, tá? Para o arquivo que eu vou descrever. Deixa eu voltar aqui para mostrar onde é que está descrito isso. Então, no README, eu botei aqui todas as informações de onde tu pode fazer a instalação dessa ferramenta para ler as atividades. Então, isso aqui é a documentação do Google para utilizar essa ferramenta. O que ele pede? Ele pede para fazer um pip install nessa ferramenta aqui. Então, ele tem uma série de ferramentas que ele vai utilizar, uma série de APIs que precisa para fazer funcionar isso daqui. Tudo que tem que fazer é copiar e largar dentro do teu terminal e instalar. O exemplo que ele dá aqui, na verdade, né, de pegar as 10 informações recentes do teu Google Drive, ele já dá o exemplo pronto. Então, tu tem aqui um exemplo do código, que é muito parecido com o código que eu tenho lá. Eu só fiz algumas adaptações, porque aqui ele faz uma verificação de 10 atividades. E eu queria o máximo de atividades possíveis. Então, o que eu fiz aqui foi, deixa eu ver aqui, no arquivo main.py, foi adaptar para pegar esses dados e, obviamente, salvar dentro do arquivo CSV, porque eu não quero ficar visualizando dentro do lugar separado. Então, o que eu fiz aqui foi importar esse arquivo folder, eu já falo sobre ele, e importar o arquivo CSV, importar a biblioteca CSV para poder armazenar isso daí. Então, se eu pegar aqui no meu diretório, onde eu já baixei aqui, né? Aqui eu sou organizado, API do Google. Se vocês baixarem o repositório, enviar tudo certinho, vocês vão ter esse arquivo aqui. Eu uso, eu já instalei aquelas ferramentas dentro do meu ambiente virtual. Então, eu só vou dar um set no meu ambiente virtual e ele já vai deixar um ambiente criado com todas essas bibliotecas instaladas. Eu posso, em algum momento, falar sobre como que eu faço isso, mas isso é uma ferramenta muito boa. Procurem sobre ambiente virtual em Python. Vale a pena. Então, eu vou rodar o meu main.py e o que ele vai fazer? Ele vai conectar no servidor do Google, ele já está abrindo a pasta root, que é a pasta principal lá do Google Drive, e ele vai carregar todas as informações para dentro de uma variável que ele chama de... Como é que é o nome da variável? Eu estou pegando a variável de serviço, provavelmente deve ser essa... o result aqui. Ó. Dentro do resultado, ele vai jogar todas as atividades que são do meu Google Drive, que são nenhuma estratégia, mas que usam a placa ancestral, a pasta ancestral, de acordo com esse F aqui. Já falo sobre esse F aqui. Então, o que ele fez? Ele mostrou que todas as atividades que foram feitas, eu imprimi direto no... Pode ver que eu imprimi aqui direto também no... Opa, onde é que está? Eu dou um print em algum lugar. Aqui, print. Imprime tudo na tela. Então, ele imprimiu todas as atividades do Google Drive do que foi alterado. Ó, a gente acabou de acessar esse arquivo aqui, ó, que é o Breast Cancer. E ele já marcou lá o log, lá, ó, botou quem foi que acessou. Aquela atividade da Márcia estava aqui, ó, a Márcia moveu o arquivo. A atividade do meu colega Paulo lá, todas as atividades vêm para cá. E elas vêm para um arquivo chamado... Aí o arquivo porque eu defini, né? Output.csv. Eu usei um CSV e usei o formato com ponto e vírgula. Então, ele está salvando aqui, ó, as últimas atividades, está o nome de quem fez, está o que foi feito, né? Foi feita uma edição, a gente mexeu naqueles arquivos, né? No Breast, mexeu no Signal Board, né? E, por mais que a gente tenha dado só o play, né? Ele considera que mexeu. E todas as outras atividades. Então, a partir daqui, a gente consegue saber quem fez mais upload, quem fez mais alteração de nome, quem moveu mais arquivo, quem botou mais arquivo na lixeira. Tem alguém botando um arquivo na lixeira? Ó, o meu colega botou um arquivo na lixeira. Poxa vida, será que ele podia ter botado esse arquivo na lixeira? Então eu posso monitorar isso daí. E eu posso estar acessando essas informações e vendo tudo. Ele não pega um relatório muito grande. Ele está pegando aqui 595 atividades. Dependendo da pasta, se for uma pasta compartilhada por muitas pessoas que tenha muitas atividades, talvez eu tenha que acessar por pastas isso. Então, foi o que eu fiz aqui.
eu deixei pronto já um arquivo folder.py, e dentro desse arquivo tem aqui, tu define qual é a pasta que tu quer buscar. A pasta root é a pasta local do teu Google Drive, a pasta principal. Se tu quiser buscar uma outra pasta, tu tem que pegar o hash do nome da pasta. Então tu vai ter lá, por exemplo, o nome da pasta pode ser qualquer pasta, tá? Mas se eu quiser pegar uma pasta específica do meu Google Drive, como é que funciona isso? Eu vou acessar o meu Google Drive, vou pegar, por exemplo, minha pasta livros, e vou copiar esse hash aqui em cima que está no link. Então, esse hash é o nome, vamos dizer assim, o nome fixo dessa pasta no Google Drive. Então, eu colo aqui e só vai incrementando aqui, na verdade. Né? Isso aqui é um array que eu montei para tu ir incrementando várias pastas que tu queira monitorar. Né? E aí ele vai dar o relatório separado de cada pasta. Então, assim, tu consegue ter, a menos que dentro de uma pasta a pessoa faça muitas alterações diárias, mas tu vai conseguir pegar as últimas alterações, não são muitas, mas tu consegue pegar as últimas alterações, se não me engano, eram umas 1000 alterações dentro daquela pasta. E aí tu consegue ver todas as atividades, né, dessa pasta. Existem APIs do Google Drive que tu usa para, por exemplo, mandar um arquivo para o Google Drive, ou retirar, deletar um arquivo do Google Drive. Aí tu tem que pesquisar nessas APIs aqui, né? Então, tu vai ter lá as APIs do Drive, e ele vai ter uma série de APIs, né, e referências de como utilizar cada uma dessas APIs. Eu tenho aqui para fazer download de arquivos. Aí vai lá, para fazer download de arquivos, a mesma instrução sempre. Ó, tu tem um arquivo, como é que tu faz, inicia... tem em Java, tem em Python, tem em Node.js. Então, como que tu faz em Python, como que tu faz em cada uma, para tu trabalhar com essas APIs dele. Não é difícil, é realmente simples. O que é difícil dessa API do Google, especialmente essa do... Deixa eu voltar aqui, que vai mostrar exatamente o que eu quero mostrar, o que eu quero falar para vocês. Mas tem algumas coisas que tu precisa fazer, que é a instalação disso. Para fazer essa instalação, tu precisa habilitar o teu Google Drive para monitorar essas APIs. Então, tu tem que clicar nesse botão, tu tem que estar logado como Google Drive, e ele vai te direcionar para o download de um arquivo. Então, eu vou criar aqui, eu vou habilitar o meu Google Drive para monitorar as atividades. Vou chamar ela de Quick Start. Vou dar um Next, e ele vai gerar aqui, vai dar umas opções de como que tu usa essa API, né? Espero que não demore muito. Acho que não demora não. Vamos aqui rapidinho. Ó, ele é uma aplicação desktop, né, que nós vamos usar no computador. Tem umas outras opções aqui, mas a princípio vai ser uma aplicação desktop que a gente vai estar testando. E vou criar. E o que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar para a gente o download de um arquivo, que é um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é um arquivo, é um JSON, tá? Então ele vai baixar as credenciais no formato JSON. E essas credenciais, eu já tinha baixado aqui, né? As minhas credenciais para esse arquivo, para o meu Google Drive, né? Porque é um arquivo único, são essas credenciais, essas informações aqui. Então, esse arquivo é o arquivo que ele carrega. Deixa eu fechar aqui. É o arquivo que ele carrega na inicialização. Então, quando a gente chama essa função aqui, ele procura um token existente. É como se fosse uma chave única para entrar dentro do teu Google Drive. Então ele pega esse arquivo de credenciais, né, que é chamado, ele chama aqui, credenciais.json. É aqui que ele pega e carrega esse teu arquivo, e aí cria esse token aí para poder acessar o teu Google Drive com segurança, porque afinal de contas não é qualquer um que pode acessar as suas informações. Informação importante, quem usar repositórios online, cuide para não subir as suas credenciais, né, obviamente, para o seu repositório quando estiver trabalhando. Eu tomei o cuidado de, no meu Git Ignore, adicionar, obviamente, o meu credentials.json, para não subir para o repositório acidentalmente as suas credenciais, a tua chave única e importante para acessar o teu repositório, obviamente, né. Bom, da API é isso daí. Tinha alguma dúvida a respeito disso, Cassiano? Não, acho que ficou claro. Ficou claro, beleza, show. LaTeX, então, para nós, acho que a gente fecha com LaTeX, ou se der a gente faz mais alguma. Edição de trabalhos em LaTeX. Para quem não conhece o LaTeX, ele é basicamente uma linguagem de programação para descrever um trabalho.
Então, eu costumo utilizar a ferramenta Overleaf para escrever os trabalhos no LaTeX. Eu já tenho alguns modelos prontos de relatório. Eu, inclusive, compartilhei aqui com vocês nesse repositório LaTeX. Esse mesmo trabalho que eu estou abrindo aqui, ele está aqui, o Overleaf. Vou abrir aqui numa nova guia. Só que aqui ele está como só visualização, tá? Como ele sabe que é edição, então... Bom, tudo bem. É um exemplo, esse aqui é um artigo do I3E, tá? Então ele vai imprimir algo, ele já tem alguns exemplos de como fazer gráfico, como botar tabela, como botar enumeração, coisas que são necessárias. E já tem umas equações aqui, inclusive. Eu vou deletar elas porque nós vamos, o objetivo desse algoritmo é gerar essas equações aqui. Então, qual que é a ideia? Eu vou pegar aqui, então, o nosso projeto de LaTeX e vamos abrir aqui o nosso main. Qual que é a ideia? Quando a gente está fazendo algum trabalho, e que, principalmente esses trabalhos que envolvem laboratório, que a gente tem que fazer uma série de equações, no final do trabalho, obviamente, a gente tem que pegar essas equações todas e colocar no trabalho. E isso costuma demorar um tempo, e pode ocorrer de a gente errar, de repente, pegar uma equação e não colocar ela da forma correta. Então, qual que é a ideia? A ideia é que enquanto eu estou fazendo o trabalho e calculando as minhas variáveis, e calculando o meu projeto, eu já vou, quando der o play final, eu já vou imprimir o meu trabalho e deixar ele prontinho já para colocar lá no LaTeX para poder importar. Então, o que eu fiz? Existe uma biblioteca chamada, vamos acessar aqui de volta, KSR, existe a API chamada PyTextIt, que é uma API que serve para tu pegar uma string e transformar ela do modo normal de equação, do modo de descrição normal de equação, para o modo que o interpretador do LaTeX consegue compilar e executar. Então, isso é, às vezes, para quem está trabalhando com LaTeX, é a parte mais chata do LaTeX, que é de tu ter que ficar descrevendo todas as equações que tu tem do teu trabalho, né? Então, tu não pode esquecer nada, e tem aquele formato infernal lá de edição, né? Então, eu acho que me perdi aqui nas abas. Não, aqui. Então, enquanto tu está descrevendo o teu projeto, tu quer finalizar e tu já quer, terminei, tá tudo pronto, tá tudo calculado? Beleza, então eu só quero pegar minhas equações e botar lá dentro do trabalho e mandar para o professor e tá tudo certo. Ou mandar para a revisão e tá tudo certo. Então, qual que é a ideia? Eu estou propondo aqui 4 variáveis, né? E dessas 4 variáveis a gente vai calcular algumas informações. Eu tenho aqui a corrente, tenho a tensão, tenho o tempo inicial e tenho o tempo final. E eu tenho também uma variável que eu criei chamada LaTeX e estou carregando ela como vazio. O que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu resistor. O meu resistor, todo mundo sabe que é a tensão pela corrente. Então, dentro da variável R, quando isso aqui for rodado, ele vai pegar o resistor e vai calcular a tensão dividida pela corrente e vai jogar dentro de R. Mas eu já vou armazenar isso daqui dentro do meu trabalho. Então, o meu LaTeX vai incrementar, né? Isso aqui é o símbolo para incremento, né? Vai incrementar o quê? O meu print SI. Essa é a biblioteca que eu escrevi, eu estou dando de presente para vocês aí, para quem quiser utilizar. Ela já faz algumas coisas prontas e resolve alguns problemas daquela API do LaTeX. Obviamente, tu vai ter que ter a API do LaTeX instalada, mas ela é um complemento, ela serve para complementar. Então, eu tenho minha variável R aqui que eu estou utilizando, eu estou passando também o nome dela, né? Eu posso botar outro nome aqui. Eu não achei uma forma fácil de fazer isso aqui tudo resolvido de uma vez só, mas essa é a forma que eu achei. Se alguém quiser fazer, faz e passa a dica. E eu passo aqui também por parâmetro para esse meu print SI, eu passo qual é a unidade de medida que eu quero exibir o resultado. Eu quero exibir o meu resistor em kilo-ohms. E também passo a minha unidade no sistema internacional, que é o meu ohm, para resistência. E passo também por parâmetro qual é a minha equação. Então, eu escrevo ela aqui. Obviamente, eu tenho que lembrar de, se eu fizer uma alteração aqui, eu tenho que alterar aqui também. No que eu fizer isso daqui, ele já vai rodar e vai largar dentro, vai imprimir o valor da resistência, já com o símbolo certinho, e vai largar dentro dessa variável o relatório do LaTeX que eu preciso para colar lá. Então, uma vez que eu calculo todas essas equações aqui, eu estou calculando de besta aqui, porque essas equações são bem simples, né? Mas é só para exemplo.
Inclusive, eu carrego o pi, né, o número pi. Interessante isso do Python, que vocês podem usar um símbolo que não é um símbolo, não é letras, não precisa usar só os caracteres convencionais, você pode usar qualquer caractere, né, que o teclado aceitar, vocês podem usar. Ele aceita até, inclusive, caracteres proibidos, mas, enfim. E no final, eu estou imprimindo todo o meu trabalho aqui do LaTeX. Então, eu vou... Acho que eu já carreguei aqui. Não. 7, para carregar o meu ambiente virtual, LaTeX. E vou carregar o meu main.py. O que ele vai fazer? Depois que eu carreguei, ele calculou todas as minhas variáveis. Ó, calculou o R, calculou o P de novo. Só que nessa vez, ele calculou o P. Ó, eu tinha dito para calcular ele sem nenhuma notação científica. Na próxima, eu pedi para calcular o P, só que eu pedi para me dar o resultado em miliwatts. Então, ele exibiu aqui o P, 50 miliwatts. E isso facilita, por incrível que pareça, na hora que tu está fazendo uma série de cálculos, quando tu tem que revisar, tu já exibir as unidades de medida para saber o que tu está calculando. De repente, tu não usa a variável com o nome de V, P ou R, e aí tu precisa tá um nome muito maluco lá e tu carregar isso daí. Ó, o meu ΔT também, ó, ele pegou o símbolo delta aí, ó. E o T calculou, o tempo deu 0 segundos. Pô, 0 segundos. Ah, pô, tá, meu tempo inicial e tempo final é igual, né? Vou botar 150 aqui. Tem que ser bonito isso. Vou rodar de novo. Rodou de novo. Olha lá o tempo lá. Tempo de 137 segundos. Que legal. E o meu pi, né? Que ele só carregou aqui a variável pi, que é que vem da NumPy. Ah, eu estou usando a NumPy aqui só para usar o sqrt, que é a raiz quadrada, né? E o pi. E aí eu estou imprimindo todo o resultado que eu vou utilizar lá no LaTeX depois. Então, por que isso facilita? Porque, experiência própria, no trabalho último que eu fiz, que era sobre cálculo de um conversor Buck, tinha tanta equação, mas tanta equação, que tu se perdia no meio de todas aquelas equações. Então, por conta desse trabalho, eu resolvi criar essa ferramenta para me auxiliar. Então, depois que eu tenho todas as equações geradas, eu só colo aqui no meu trabalho, onde vai ter as equações lá, no meu modelo de exemplo, ó, ele já botou tudo no formato do LaTeX, já trocou o símbolo do ohm, que era um ômega, né? Ele trocou barra ômega, que é como o LaTeX entende, isso está resolvido. E aqui está a descrição das equações. Ó. E aí eu só referencio de acordo com a equação, já crio um label para a equação, inicia, finaliza, faz todas aquelas coisas que eu teria que fazer teoricamente na mão, ele já deixa prontinho para facilitar a vida, porque a gente tem que se preocupar com o trabalho e não com escrever o trabalho. A ideia geralmente é essa, né? Não se preocupar com essa parte escrita. O que tem nessa ferramenta que eu descrevi? Nesse print SI, ele vai junto. Ele está aqui nesse mesmo repositório. Então, assim como eu tenho aquele main, que é o exemplo, eu tenho também o print SI. O print SI, ele basicamente ele chama aquela biblioteca, aquela pytextit, e importa a função py2text, que pega a equação do Python e transforma no formato text, que é do formato do LaTeX. Basicamente, o que eu fiz foi deixar prontinho algumas notações de engenharia que a gente usa, né? Eu tenho aqui o quilo lá, que foi carregado, eu posso ter o mega, e só estou dizendo o que é, um dicionário, né, de funções que ele vai estar buscando e vai estar substituindo essas informações por essas informações, ou vai estar pelo menos calculando para imprimir na tela da melhor forma possível. Eu botei algumas extras aqui que eu utilizei no último trabalho que eu fiz. Eu utilizei centímetro na 4, eu nem sei o que isso quer dizer exatamente fisicamente, mas enfim, é centímetro na 4. E usei centímetro cúbico, centímetro quadrado. Também botei uma versão para centímetro cúbico se o cara utilizar aquele cúbico pequenininho. Também milímetro. E aí, conforme for, se precisar acrescentar mais, só acrescentando mais aqui. Usei uma por cento também. Usei o meu ômega, e aí que são as letras gregas, né, que ele substitui, que vai estar dentro do LaTeX. Usei tem o delta, tem o pi, mas o que precisa fazer? Precisa, bom, se vai usar outras letras, né, vai adicionando aqui, né, quem quiser usar essa biblioteca. Eu, para exemplo só desse projeto aqui, eu botei só essas aqui. Não usei muito mais que isso. Geralmente fica usando mais ou menos essas aí, um tal, de repente, pode ser que seja preciso, e aí só vai usando. Aqui a função ela resolve sozinho e devolve lá o meu print SI, é o que vem. Ó. Eu passo o nome da variável, passo o var name, a minha segunda referência, passo o expoente, passo a unidade. Se quiser passar quantas casas decimais tu pode passar, só escreve round
e aí passa o número de casas que tem, mas se não quiser passar nada, ele vai entender que é 3. Imprime na saída, ele vai imprimir já o resultado. Se não quiser imprimir, escreve output, recebe false, ele não vai imprimir. E aí o LaTeX aqui, se não passar nada, ele vai receber, vai passar só esse ponto e vírgula, esse entre aspas aqui, sem nada. Então, se não passar equação nenhuma, ele não escreve equação nenhuma. Ou seja, eu posso botar só essa primeira parte, eu posso botar só até aqui e comentar, e ele vai funcionar da mesma forma. Então, ela é um pouco, adiciona um pouco de funcionalidades no print comum que já é do próprio Python, um print SI que imprime um monte de outras coisas juntos. Alguém quer ver alguma? Eu estou jogando informação aqui. Se vocês quiserem parar para falar alguma coisa, podem falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria comentar esse Manda. negócio aí de LaTeX com Python. Tem um. No próprio Python, eu já usei isso daí. Quer dizer, no próprio LaTeX tem um pacote que tu pode calcular as coisas em Python e daí Olha imprimir aí. direto no. Eu Essa usei isso. essa eu não sabia. Sim, Dentro do tem. LaTeX. Mas Dentro do usando o LaTeX. compilador tipo Overleaf assim ou usando o No compilador local do Overleaf. LaTeX? Na No época eu Overleaf fiz no mesmo? Overleaf. Sim. E como é que eu faria, por exemplo? Eu posso te compartilhar, eu posso deixar público aqui eu já botei esse projeto aí porque Opa! Tu quer compartilhar a tua tela? eu não consigo rodar hoje, mas eu não Não, sei por faz quê, assim, ó. mas Faz assim, ó. Passa o teu link aí. tá. E que é, Passa o link no chat ali. Que aí quem quiser, pega o link no chat. sim, só um pouquinho. Pessoal, todas essas outras ferramentas aqui que eu estou botando aqui, calcular o sistema de controle, tem uma série de coisas que são bem interessantes. Todas elas estão aqui nesse repositório. Eu não vou poder passar muito das 7h30, das 7h30 aqui nessa sala, porque eu tenho a reunião do pessoal do I3E, então eu vou entrar junto lá também. Mas quem quiser acessar, esse repositório está disponível. Eu tentei botar todas as informações necessárias no, no arquivo readme.md. Aqui tem um servidor de TTN que eu uso para Defins Network, para coletar dados de um sensor. Ele pega também. Tá tudo aqui disponível e está documentado. Então, basicamente, o que precisa fazer é instalar, né? Eu deixei até como que instala a ferramenta pip install ttn e aí tu vai ter lá o acesso ao código. Inclusive aqui tem a instrução de como que utiliza ela. Deixei a instrução lá dentro da própria TTN, o Defins Network, de como que utiliza ela, como que acessa as funções, como conecta ao servidor, como manda um dado, como recebe um dado. E aqui está, obviamente, a captura de dados de um sensor que eu estou utilizando, já descriptografando os dados do padrão base 64, no caso dessa biblioteca aqui, né? Então, eu tentei deixar tudo o máximo comentado possível. Isso aqui é uma sala de compartilhamento, então se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar nela mesmo aqui, ou pode chamar nós no WhatsApp, de alguma forma, ou nesse repositório. Eu acho que dá para mandar mensagem para o repositório, perguntando como é que usa essas coisas. A ideia é que todo mundo possa acessar e ter o mesmo tipo de informação para que a gente se preocupe mais com aprender as coisas que a gente tem que aprender e não com quebrar tanta cabeça com ferramenta. A gente não precisa quebrar a cabeça com ferramenta se tem alguém para nos ajudar. A ideia é mais ou menos essa. Conseguiu achar, Vinícius? Ó, Vinícius botou aqui, eu vou abrir aqui o repositório. Coloquei ali. Eu acho que não vai rodar, porque assim, quando eu compilei, eu tinha compilado isso no Overleaf, né, para Aham. imprimir o relatório. Deu tudo certinho. E daí agora eu me lembrei, recentemente eu me lembrei que eu tinha esse trabalho aí, era legal. E daí eu pensei, vou botar no GitHub, né, no Boa. GitLab. Boa. Eu vou pegar esse link do Vinícius aqui e vou colocar no README desse projeto. Olha aqui o meu README. Olha lá, que bonito. Ó. Mais organizado. E já vai estar disponível online isso daqui. Olha só que fantástico. Só que assim, eu não sei por que que não está mais rodando. Ele usa aquele compilador, se tu for ver ali, botar de volta ali na tela, Opa, vamos lá. tem um arquivo ali, mas para baixo. O último arquivo ali, ó, LaTeX MKRC. Tá? Isso daí é tipo um configurador do compilador, que daí o compilador, no caso, é o LaTeX MK, que é uma script Perl. Eu não sei por que que não funciona mais, mas tinha que ser com
com esse compilador... Às vezes pode ser uma atualização, né? Porque muita das coisas que tinham do Python estavam escritas para... Não é o caso desse aqui, tá? Mas estava escrito por Python 2.7. E o Python está no 3.8. E mudou muita coisa da 2.7 para 3. Alguma coisa. Talvez Às vezes mesmo. pode ser alguma coisa legado, né? Que pode ser Mas que seja isso. se tu vai ver, não tem nenhum arquivo .py ali. Ah, Tem sim, um, pois é verdade. tem um arquivo separado, se tu abrir. Eu agora não lembro qual que é. Deve ser, ó, python.tech. Aham. Que daí eu até criei ali umas... Foi tudo Ah, feito mais ou menos nas coxas. tá Tá aqui, vendo? Ó, olha tem aí, ó. Begin, PyCode, olha aí, PyCode. ó. E De daí boa. eu botei uma função aí para aproximar com a notação de engenheiro e Sim, conversão ali. É tudo meio que feito nas coxas, mas funcionar, funciona. olha a importância E de daí compartilhar. nesse relatório tem até circuitos desenhados no Circuitix, não sei se você conhece. Não. Circuitix tu escreve o circuito, escreve com teclado mesmo. Sim, E daí fica muito superior à eu acho qualidade. que deve ter sido isso, então, que o professor Martins tinha comentado sobre fazer numa das atividades da semana acadêmica de algum ano, ele deu um introdutório de Overleaf, de Overleaf não, de Python, de LaTeX. E aí ele falou sobre isso, né, que dava até para descrever circuitos Sim. elétricos no LaTeX. E aí ficou todo mundo meio que se olhando, assim, nossa, qual é a necessidade de desenvolver? Mas então se tem uma ferramenta, Não, dá parecia que era trabalho, uma mas coisa fica meio, muito por melhor. quê, né? Por que ele está fazendo isso? Pode digitar o nome no chat, Vinícius? Circuitix, como é que escreve Eu. isso? Ah, boa. Circuitix. O chat vai aparecer na gravação? Ele é CIRCUITIKS. Acho que chat não fica. Tá, então eu vou abrir aqui. É Esse esse cara aqui? Circuitix ele é baseado naquele outro final Tix. Como é que mesmo é? Vai aparecer nesse manual aí. Mas tá Sim. vendo? É muito melhor isso daí do que tu pegar, copiar e colar uma foto. Dá Ah, mais sim. trabalho, mas é muito Sim, melhor. isso é uma coisa que realmente, né, na hora de tu fazer um trabalho, tu tem que ter uma imagem muito boa do teu circuito e realmente, ó, se ele consegue descrever o teu circuito textualmente, essa eu acho que é a grande vantagem do LaTeX, né? Às vezes a gente passa É, muito mais trabalho tentando jogar as coisas pro LaTeX exatamente por causa disso, porque ficar editando tamanho de imagem, resolução de figura que vai, nossa, pô, isso aí é sacanagem, né? Não é o tipo de coisa que eu quero fazer quando eu estou escrevendo um trabalho. Quando eu estou escrevendo um trabalho, eu quero pegar o texto, escrever o texto e imprimir e tá tudo certo. Não tem que ficar me sim. preocupando se o título tem que ser na fonte 15, na fonte 16, né? Eu acho que é por aí mesmo, né? Mas tá falando antes nos anexos, eu acho que eu boto. Eu acho, a eletrônica 2 ou 3. Aquele negócio lá de amplificador, sabe? Sim. E daí eu botei nos anexos um circuito, todo o circuito assim, tudo descrito no Circuitix, e daí no Circuitix tu consegue botar o label de cada componente. E daí eu peguei e botei o label igual, e daí eu colei o valor, porque esse PyCode aí, pacote ele tipo, ele cria, agora eu não lembro direito, mas ele cria variáveis e depois tu consegue chamar essas variáveis em entenderam? Sim, 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 entendi. Ó, já botei aqui, para quem quiser acessar no repositório aqui do LaTeX, vamos ver. Já tá lá os links do Vinícius. Ó, o GitLab dele lá e o Circuitix, para quem quiser acessar e tiver dúvida. É isso aí, galera. Olha, eu tentei passar algumas das coisas, tá, que eu uso de Python, não são todas, mas a ideia é essa. A ideia é que se tem alguma coisa que queira compartilhar, compartilhe. Vai ser legal, todo mundo vai aprender. O Vinícius já trouxe uma coisa nova aí. Eu acho que essa é a ideia. Eu acho que a ideia é a gente criar um ambiente que a gente possa trocar todas essas informações. Eu achei muito bacana a iniciativa do Cassiano de ter começado isso. Ele já vai apresentar o próximo, então, de dicas de linguagem para desenvolver um código limpo em C. E na sequência a gente tem o processamento de imagem com a Márcia. E depois a gente tem o Gabriel Silveira falando de Altium. E tem o Vinícius mesmo, vai falar sobre VHDL. O professor Vinícius Hubert vai falar sobre alguma coisa sobre engenharia de energia. Eu acho que era
Acho que é Acho que era sobre termoelétricas, geração solar, não era, o Cassiano? O que que era? termoelétricas, né? Termoelétricas, usinas termoelétricas. Então, acho que é o ambiente de usina termoelétrica. E quem quiser apresentar alguma ideia, alguma dúvida, algum problema, algum life hack, alguma coisa que descobriu, chama a gente, vamos marcar aqui, né? O famoso vamos marcar, e vamos criar essa sala e vamos falar a respeito. Eu acho que é válido, né? Fica a dica para quem quiser aí, se expor também, não tenho medo de se expor, eu acho que é válido. É isso aí, pessoal. Ô, Cassiano, Oi. só que eu tava pensando no Vim. Como assim? Ensinar a vir? Não, não é ensinar Vim, é só dizer que existe. Ah, Ah, tá. sim. Ah, tá, Dizer sim. que existe Sim. e fazer uma demonstração, sabe? Porque se tu precisar acessar uma Raspberry Pi ou um servidor remoto através Nossa, do SSH, tu vai precisar saber vir. é. Isso, pelo É, menos, vai ter que aprender e não tem para onde correr. Tem que usar, tem que saber Sim. usar. eu vou acabar usando na minha É, apresentação Quem, lá. quem quem vai fazer a disciplina de embarcados e vai acessar a Raspberry Pi através do comando SSH, né, através da porta SSH, vai acabar tendo que reconhecer como é que mexe no tal do Vim. É uma dica boa mesmo, Vini. Comandos Unix. Beleza, pessoal? Eu acho que o que eu tinha para falar é isso daí. Se alguém quiser fazer algum comentário, eu vou deixar a sala fica aberta para quem quiser ficar conversando. Eu vou sair porque eu preciso entrar na reunião do I3E, mas Cassiano tá aí, comanda a turma, beleza, Cassiano? Não, valeu, Humberto. Já levantou a régua lá em cima. Já me arrependi, cara. Mas não é pro pessoal se apavorar. O troço é bem descontraído mesmo É, e exatamente, é para tua ser um regra ambiente aí não descontraído, se né? apavora. É pra se ajudar. É para Valeu, se cara. ajudar. Ficou Eu ótimo. tenho certeza que quem já trabalha com Python, isso tudo que eu falei ali já é uma coisa que às vezes a pessoa até já viu. Desculpa ser repetitivo por algumas coisas, mas eu acho que a proposta é essa, a proposta é a gente compartilhar. Tem gente que nunca viu, de repente, o Python, né? Então, Eu. então aí, ó, já tem alguém que não viu. E tem tanta coisa que tu pode resolver por ali, sabe? Eu tava testando para essa palestra o boot do Telegram, né? É uma coisa bem simples de utilizar, né? E o boot do Telegram não, o boot do WhatsApp. E o boot do WhatsApp, ele me abriu a ideia para usar outras coisas, porque o boot do WhatsApp, ele automatiza o teu navegador. Então, tu pega comandos que tu consegue acessar o navegador. Então, a partir de uma coisa, tu vai para outra e quando tu vê, tu tá resolvendo tudo por ele, entendeu? Então, eu acho que o ambiente é esse mesmo, né? Então tu tem um bot no grupo lá mesmo. Isso, inclusive hoje da Escreve por tarde. ti. Algumas coisas assim. Explica tanta mensagem às vezes. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Valeu. Quem quiser Falou, ficar batendo valeu. papo aí, pode continuar batendo papo, fica de boa. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Conta uma piada aí, Cassiano. Sabe por que que a galinha atravessou a rua?